Solenidade de entrega, medalha Tiradentes, moção de aplauso e congratulações. Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes, lugar de memória do Parlamento Brasileiro. Anunciamos que esta sessão solene será exibida no canal da TV Alerj, através da plataforma do YouTube e com a transmissão pela Rede Legislativa no canal 10.2 da TV aberta. Esta sessão solene tem a finalidade de outorgar ao homenageado com a medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, destinada a premiar pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado. Passo a palavra para o excelentíssimo deputado estadual Luiz Paulo. Bom dia a todas e todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao senhor Douglas de Souza Libório. Nesta ocasião, também teremos entrega de moções de aplausos e congratulações. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado a esta mesa de honra. Convido para compor a mesa de honra o senhor Rafael Almada, reitor do Instituto de Educação e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFERJ. Convido a professora doutora Marta Mega de Andrade, diretora do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convido o professor e historiador Jaime Fernandes Ribeiro. Convido o professor Milcleide Oxalá. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do subtenente bombeiro militar Marcelo Garcia. Já deixo aqui registrado
o meu agradecimento a todos os músicos. Convido o diretor-geral da Alerj, Marcos Brito, para fazer parte aqui da mesa de honra. Registro a presença do senhor Vinícius Augusto, presidente da Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, da senhora Beatriz Novelino, coordenadora do Rolê Carioca, da Michele Lima, do Departamento de Arquivo, representando a diretora Evelyn Marinho, da senhora Adriana Moreno, assessora do Sobrasp IFC UPES, representando o Dr. Raimundo Steller Júnior, da Márcia Manga, jornalista,
Da senhora Tainá Luiz, historiadora do Museu da Justiça, representando a direção do museu. Da senhora Elaine Carrilho, do Instituto Brasileiro de Museus, representando o Museu Casa de Benjamin Constant. Do senhor César Miranda Ribeiro, presidente do Museu de Imagem e do Som. Puxa isso aqui para frente, está muito longe. Inicialmente, queria saudar toda a nossa mesa aqui presente, que nos honra de participar deste evento. Iniciando pelo Milcleide Oxalá, professor, passando pelo Jaime Fernandes Ribeiro, historiador Federal do Rio de Janeiro, do meu companheiro de trabalho e diretor-geral da Alerj, Marcos Brito, e do nosso reitor, Rafael Almada, sempre presente nas audiências públicas dessa casa. Bom, primeiro, só dizer que conheci o Douglas Libório aqui neste parlamento, para ser preciso, aqui em frente a esta mesa, quando ele mediava uma visita guiada, era bem mais jovem ainda, e falava da influência romana no histórico aqui da construção do Palácio Tiradentes. E eu ouvi ele falar e fiz uma ponderação, apenas uma ponderação. O jovem, nem o nome dele eu sabia. Repara aqui o escudo que tem aqui nessa mesa. 2 clavas de Xangô, o orixá da justiça. Será que não tem influência da cultura afro também na construção desse palácio? E ele, evidentemente, não disse nada. Está pesquisando até hoje. Foi assim que eu o conheci. Bom, mas o Douglas é professor de História. Então, em homenagem a ele, eu resolvi construir uma linha do tempo. Todo historiador gosta da de linha de tempo. E eu, como parlamentar e engenheiro que sou, também. E vou começar com a linha do tempo desde o momento que eu estou aqui na Terra. 1945. Fui concebido e nasci no fim da Segunda Guerra Mundial. E no dia 8 de maio, teve a rendição da Alemanha na Segunda Guerra. Mas no dia 6 de agosto e 9 de agosto, foi lançada a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. E no dia 14 de agosto, teve a rendição do Japão. E eu nasci em 26 de dezembro. Claro, eu não podia nascer na mesma data de Jesus, né? Não me cabia essa glória. Mas eu comecei por aí para dizer que a gente volta na história, na Segunda Guerra Mundial, e verifica que a humanidade não aprendeu a lição. Vide o que está acontecendo hoje com 2 grandes guerras no mundo. Depois eu queria registrar outra data importantíssima
para esse parlamento e também para os estudos do Douglas Iório, que eu nasci no Distrito Federal. Nasci no Distrito Federal, lá em Cascadura, no Hospital Nossa Senhora da Penha, que está lá até hoje. Mas em 1960, em 21 de abril, a capital saiu daqui da cidade, do estado do Rio de Guanabara, saiu do Distrito Federal e foi transferida para Brasília. 21 de abril de 1960. A primeira grande perda que nós tivemos. E essa história daqui começou no Distrito Federal e antes do Distrito Federal. Depois tem o ano de 1974, Douglas, quando em 12 de março foi aprovada a Lei Complementar 20, onde o general de plantão, presidente da República, Ernesto Geisel, fixava as disposições para a fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro. Finalmente, eu só estou há 50 anos atrás. Veio 1975, 15 de março, acabamos de completar 50 anos de fusão, quando a Guanabara se fundiu com o antigo estado do Rio de Janeiro. Naquela época, somando mais 64 municípios, hoje já são 92 municípios. E todas as celebrações da fusão já aconteceram, com muitas pessoas se posicionando sobre a fusão, inclusive o Douglas Libório. E no ano que vem, 2026, 6 de maio, temos o centenário do Palácio Tiradentes. Então, vocês vejam a simples leitura do processo histórico nos mostra como a gente precisa conhecer a nossa história para viver o nosso presente e melhorar o nosso futuro. Mas o Douglas é muito novinho. Ele nasceu um mês antes da fusão, em 13 de fevereiro de 1995. No município de Petrópolis, na região serrana. Em 95, fazendo um paralelo com a vida do Douglas, ele nascia, e eu assumi aqui no estado do Rio de Janeiro o cargo de vice-governador do estado. Você vê a diferença etária nossa. Ele formou-se no ensino médio técnico em Química, reitor, em Química, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em 2015. Eu também fiz meu curso médio na antiga Escola Técnica Nacional, me formei à época em técnico de estrada, do lado da Escola de Química, que era lá, na antiga ETN. Em 2021 e 2022, ele concluiu, pulei uma linha, ele graduou-se com licenciado e bacharelando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2015, no período de 15 a 19, desculpa, ele se formou em 19, mas cursou de 15 a 19. E eu, por acaso, a convite dele, tive presente ao ato de formatura, que foi no prédio da engenharia, onde eu estudei, no Largo de São Francisco. Bom, em 21, 22, precisamente em 22, o Douglas concluiu seu mestrado em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com uma dissertação inovadora
que abordou a construção do Palácio Tiradentes e o centenário do Poder Legislativo brasileiro, com fontes até nunca pesquisadas sobre a história do Parlamento Nacional, presentes do arquivo da Câmara dos Deputados e do próprio IFAM. E eu assisti à defesa da tese, só para comprovar que tudo é verdade. Atualmente é doutorando em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Dentre as suas produções, se destaca o livro Palácio Tiradentes, Arte e Política no Brasil Republicano, editado pela LERJ em 2024, que eu também estive presente, e o diretor Marcos Brito estava ao meu lado também como testemunha ocular da história. Aliás, eu digo que sempre nós que somos antigos, somos igual o repórter Elcio, testemunha ocular da história. Ele também trabalhou na pesquisa e no texto final do livro 100 anos do Palácio Pedro Ernesto, lançado em 2023 pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em 2017, foi admitido como estagiário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para ser mediador no circuito de exposição de longa duração intitulado Palácio Tiradentes, Lugar de Memória do Parlamento Brasileiro. Foi exatamente nesse período que eu o conheci. Foi admitido no corpo funcional da Subdiretoria-Geral de Cultura da ALERJ a partir de 2019. Coordenou o setor de mediação da exposição, onde começara a sua vida profissional, e foi um dos responsáveis pela comissão dos trabalhos culturais do ano, sendo co-curador da exposição Tríades Republicanas, 130 anos da Proclamação da República, em parceria com o Museu da República e a Igreja Positivista do Brasil. Paralelamente, passou a integrar o corpo funcional e também professor credenciado da Escola do Legislativo. Atuou como um dos coordenadores do projeto Oficina Escola de Restauro, que revitalizou o Salão Nobre e parte do mobiliário do nosso Palácio Tiradentes. Entre os anos de 19 e 22, se tornou figura conhecida e respeitada no cenário dos museus do Rio de Janeiro e São Paulo, tendo articulado importantes honrarias, como a concessão da Medalha Tiradentes à Igreja Positivista do Brasil e ao Museu Histórico Nacional, por ocasião do seu centenário em 2022, ambas promovidas pelo nosso mandato. Na LERJ ocupa o cargo de coordenador de pesquisas da instituição, estando à frente da concepção do novo Centro de Documentação e Memória do Parlamento Fluminense. Douglas é professor no curso de licenciatura em História do Centro Universitário Celso Lisboa, onde atua como conteudista para a plataforma EAD da instituição e em tutoria. É pesquisador associado do Laboratório de Imagem, Memória, Arte e Metrópole, IMAM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense. Dentre as suas produções, se destaca o livro Palácio Tiradentes, Arte e Política no Brasil Republicano, também editado pela LERJ em 2024. A pesquisa é o texto final do livro 100 anos do Palácio Pedro Ernesto, lançado em 2023 pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tendo em vista o exposto, Douglas Libório tem reunido ao longo dos últimos 8 anos diversas atividades, formações e produções que têm impactado significativamente a produção da memória do Parlamento brasileiro e trazido um novo olhar para a história do Brasil republicano,
à época em que o Rio de Janeiro foi capital do país. Sua articulação entre legislativo e cultura tem sido de grande valia para o corpo técnico desta casa, além de sua contribuição acadêmica de intensa relevância neste contexto de celebrações dos 200 anos de vida constitucional do nosso país. Bom, quando eu fiz a minha reflexão, agora estou fora da leitura, sobre a medalha do Douglas Libório, eu imaginei a seguinte questão: compete a nós, os mais velhos, sempre entusiasmar todos aqueles que gostam de estudar, que gostam da leitura, que gostam da cultura e principalmente aqueles que gostam da história, não só do Brasil, como do mundo. De todos aqueles jovens que sabem reconhecer que as suas vidas não começaram no dia que chegaram ao mundo. Para que chegasse aquele momento, foi necessário uma grande caminhada ancestral. E eu verifico no Douglas Libório que ele tem o potencial de se desenvolver muito mais ainda e ajudar profundamente a nossa memória do Parlamento Fluminense e principalmente a história do nosso patrimônio, que não acaba no Palácio Tiradentes nem na Câmara de Vereadores. Só para não esquecer, por isso os Douglas, eu estou falando no plural, os Douglas precisam ser entusiasmados, que na fusão, logo após 75, com uma desculpa esfarrapada da construção do metrô, se jogou o Palácio do Monroe no chão. E os fundamentos da nossa cidade, que estavam aqui no Morro do Castelo, foram todos destruídos para a cidade ficar mais arejada. Pretexto absolutamente ridículo. Além do mais, o Douglas não gosta só da cultura greco-romana. Ele também admira a cultura africana, eis que é filho de Oxóssi. E do lado dele, possivelmente, o Miclei de Oxalá é que lhe orienta no caminho espiritual. E vocês vão observar que quando o Douglas discursar, volte e meia uma palavrinha ou outra, vocês não vão entender. Mas isso é uma quizilha que ele tem com Exu. Então o Douglas também é um estudioso da nossa cultura afro-brasileira, né? Que neste carnaval, um aspecto da nossa cultura, foi bastante celebrada. E quanto mais celebrada, melhor. Porque se não fosse a nossa cultura afro, nós não estaríamos nem aqui no dia de hoje. Todas as honras e glórias. E uma escola de samba, Unidos da Tijuca, referenciou um orixá, Logunedé, que o Douglas conhece muito bem. Conhece muito bem. Então, veja a multiplicidade, né, dessa questão, inclusive da luta com preconceito. O Marcos, eu há muitos anos, curioso que sou, eu estudei astrologia.
fazia mapa astral e interpretava para os amigos. Aí quando eu resolvi falar sobre os astros, né, eu dizia assim, mas veja, Vênus é a deusa do amor, é a deusa cativante, tem voz de menina, é bonita em geral, tem uma capacidade de sedução enorme, principalmente seduz os homens mais atirados, né? E todo mundo fica ouvindo falar sobre Vênus, ou podia falar sobre Marte, ou sobre Júpiter, porque para a nossa cultura, a cultura greco-romana é excepcional, né? Mas se em vez de Vênus eu falasse da Oxum, já fica todo mundo de cabelo em pé, né? Mas são os mesmos arquétipos, né? Como Ogum é Marte, como Oxóssi tem o outro arquétipo, tem sincretismo com o catolicismo, Oxóssi é o São Sebastião, né? O outro pode ser, na Bahia pode ser Ogum. Então, todas as religiões têm seus arquétipos e eles se complementam, porque estão na história da humanidade. E até nessa área, o Douglas também é um estudioso. Então, e que isto, evidentemente, fortalece a luta contra qualquer tipo de preconceito, mas aí, especificamente, o preconceito religioso. Por isso tudo, é que eu rendo aqui a minha homenagem ao Douglas de Souza Libório. Parabéns, Douglas. Quero saber que todos vão falar? Todos vão falar. Registrar a presença da Cristiane Souza, diretora de Patrimônio da Igreja Positivista do Brasil. A primeira positivista que chega atrasada. A Rosemary Borges, professora. Ao senhor Márcio de Castro, superintendente de articulação municipal. E ao Roger Lima, vice-diretor da Unilar Editora. Pela ordem de fala, eu vou convidar uma breve saudação de 3 minutos, o professor Milcley de Oxalá. Bom dia a todos. Bom dia, deputado, bom dia a todos da mesa. Na verdade, eu sou péssimo para falar no microfone, sou um pouco tímido, mas quero utilizar esses meus minutos primeiramente para agradecer a minha ancestralidade, agradecer principalmente a minha ancestralidade religiosa, aos ensinamentos, né, afro-religiosos, afrodiaspóricos, que foram eles que me possibilitaram estar aqui. Quando o senhor falou de Vênus, Marte, né, sempre que eu estou conversando com o Douglas e sempre que eu tenho a possibilidade de estar em troca, em roda de saberes no terreiro, eu sempre comento que Oxum não representa água, Oxum é a água que eu bebi. Ogum não é a estrada, não representa a estrada, Ogum é a estrada pela qual eu passei. Xangô não representa a justiça, mas ele é a própria justiça efetivamente acontecendo. E quando a gente aprende isso, pelo menos no meu caso, isso me deu a possibilidade de entender que eu podia muito mais, porque as forças que eu acreditava não eram só representações, mas elas estavam no meu dia a dia. Então, quando eu me alimento, é o Oxóssi que eu estou botando para dentro do meu corpo, que está me nutrindo, né? Quando eu olho para o céu, quando eu respiro, é o ar de Oxalá que enche os meus pulmões e que me faz acreditar em dias melhores. E isso só é possível porque um povo, né, sofrido, escravizado, com uma história extremamente triste num aspecto e muito linda em outro,
fez com que essa memória, que o senhor tanto falou, continuasse viva. Então, eu agradeço a Douglas em especial, porque tem levado esses ensinamentos, tem levado com garra, com proteção, porque Oxum, ela vai ser sempre a água. E o que ela mais quer, né, não é só ser louvada, mas principalmente ser respeitada. Então, um homem de terreiro, uma mulher de terreiro, ele sabe que ele não pode poluir a natureza, ele sabe que ele não pode poluir o mar, porque ele está não só sujando a casa de Iemanjá, ele está sujando Iemanjá. Ele não pode poluir o rio, porque ele não está sujando a casa de Oxum, ele está sujando Oxum. Então, que os orixás, que os inquices, que os oduns abençoem o dia de hoje, porque muitos dos meus ancestrais espirituais, com certeza, talvez não imaginaram que um dia nós estaríamos aqui, vários, representando a cultura que eles sofreram e regaram com sangue para que permanecesse viva. Então, que essa memória seja para eles um presente hoje, uma oferenda viva, né, de gratidão pelo aquilo que eles nos deixaram. Obrigado, professor. Convidar agora o historiador e professor Jaime Fernandes Ribeiro. Todas as pessoas aqui presentes, bom dia, deputado Luiz Paulo, principalmente por prestar essa merecida homenagem ao nosso querido Douglas. Bom dia e agradeço aos demais componentes da mesa, dizendo logo de início que pedir para um professor de história falar em 3 minutos é covardia. É igual a político, igual a político. É igual a político, mas tentarei ser breve. Falar do Douglas em 3 minutos também é muito difícil, né? O Douglas, eu fui professor do Douglas no Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é ao meu lado o reitor, que vem tentando, né, ao longo dessa trajetória dos institutos federais, fazer um bom trabalho para a sociedade, formando não apenas técnicos, mas seres humanos conscientes. E a prova disso é o Douglas, né? Uma das provas. O Douglas eu conheci mais precisamente ali no ano de 2012, 2013, quando eu dei aula para ele, e ele com muitas dúvidas a respeito da carreira, né, era um excelente aluno, né, que trazia questões, problemas, debatia, lia o que era, cumpria o papel de um excelente aluno. E aí, conversando com ele, pô, professor, eu queria fazer história, eu gosto de história e tal. Eu percebi isso nas aulas dele, mas estou fazendo química, não é à toa também que ele foi técnico em química, começou trabalhando como técnico em química. E eu gostei muito e me sinto honrado de participar dessa mesa, em saber que eu contribuí de alguma forma para o sucesso do Douglas, para a vida profissional dele, né, para a vida pessoal e para o sucesso hoje está sendo aqui homenageado. O Douglas, eu insisti em que ele fizesse história, eu falei, cara, faz história, você gosta de história? Abraça, faz. E ele com as suas dúvidas e certezas também. Não, mas como é que eu faço? E como é que é o mestrado e o doutorado? Eu falei, é mole, você vai tirar de letra, você estuda, você gosta de estudar, você gosta de ler. E aí está a prova. Hoje, doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez um excelente mestrado. Ele não só se tornou um amigo meu, mas como um excelente profissional. Tanto que, repito, uma das outras provas disso é que nos últimos 2 livros que eu lancei, aliás, fazendo um merchan aqui, né, uma coleção chamada Deu no Jornal, contando a história do Brasil desde a vinda da família real brasileira até os dias de hoje. A gente já está no 5º volume, tá? À venda nas melhores livrarias, né? É uma coleção que eu convidei o Douglas para participar. Eu falei, Douglas, cara, você escreve bem, você se tornou um excelente historiador, quer participar comigo? Ele, claro, professor, uma honra para mim e tal. E ele tem belíssimos capítulos nos livros, né? E de antemão, Douglas, você já está convidado para o próximo, tá bom? Então, essa é a prova do talento, né, da qualidade desse menino que é jovem, bastante jovem, né, e tem uma carreira brilhante pela frente.
né? Vou encerrar, se deixar aqui no microfone na minha mão, um abraço. Hoje, eu me sinto honrado de fazer parte dessa mesa, de ter me tornado um amigo do Douglas, mas gostaria de frisar a importância do talento desse menino, né? Não só uma pessoa maravilhosa, mas como se tornou um excelente professor, porque já assisti aulas dele aqui na LERJ, já trouxe alunos do Instituto Federal, quando ele fazia as visitas e tal, trouxe outros, enfim, no Palácio do Catete também. Ele não só se tornou um excelente professor, como um excelente historiador. Douglas, a você, merecidas honras, meu muito obrigado. Convidar agora a professora Marta Mega de Andrade. Bom dia a todos, bom dia mesa, deputado Luiz Paulo, Douglas, muito bom dia. Eu aqui estou representando duplamente a Universidade, né, Federal do Rio de Janeiro, porque atualmente eu estou diretora do Instituto de História, mas também estou representando alguém que fez parte da trajetória do Douglas, quando ele foi nosso aluno de graduação e fez a primeira pesquisa, né, sobre o Palácio Tiradentes, que foi com a monografia final de curso. E ele me trouxe aqui, né, relutantemente, porque eu tenho aquela coisa, né, de professora cheia de compromisso, pesquisa para lá, pesquisa para cá. Tá, Douglas, eu vou lá fazer a visita com você. E eu fiquei apaixonada, né? E ele me mostrou toda a cultura greco-romana misturada com simbolismos nacionais republicanos que construíram, na verdade, essa versão, né, do palácio. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a história do descobrimento do Brasil numa cúpula, né, cercada de símbolos, né, que são símbolos do Brasil republicano, que buscou no trabalho, buscou na produção, né, econômica, material brasileira da época, né, juntando isso com a cultura clássica greco-romana, né, os alicerces culturais, né, para pensar uma nação, né, o Brasil como nação. E o Douglas viu isso nesse palácio. E eu fiquei, sabe, apaixonada, não apenas pelo palácio, mas pelo trabalho que ele se propunha fazer. Então, eu fico muito honrada de estar aqui. Eu acho, assim, o Douglas, ele tem um futuro brilhante pela frente. Isso eu estou falando como ex-professora, né? Agora, como representante da UFRJ, eu acho que eu também posso dizer que é isso que a gente quer dar, né? Que é para a sociedade brasileira, né? E o Douglas representa muito isso. Ele representa a garra, né? O estudo, a pesquisa e o avanço em termos culturais, em termos econômicos, em termos do nosso desenvolvimento como povo. E, por isso, é importante o reconhecimento do Legislativo carioca, esse reconhecimento que é dado a ele. Ele representa muito para a gente e, obviamente, pessoalmente para o Douglas, representa certamente uma nova etapa de vida. E meus parabéns. E é isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Registrar a presença da senhora Ruth Levi, coordenadora da Casa Museu Eva Clabin, e da senhora Betina Figueiredo, secretária do Teatro Municipal, representando a presidente Clara Paulino. Queria convidar agora o nosso diretor-geral da LERJ, Marcos Brito, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos, bem-vindos ao Palácio Tiradentes. Sintam-se em casa, nessa casa que é do povo, uma casa histórica, relevante e muito propícia para esse momento. Gostaria de saudar a mesa na figura do deputado Luiz Paulo, um grande
representante dessa casa, desse Poder Legislativo, e que, como de costume, tem ações sempre muito marcantes, sempre muito justas, e essa sessão, deputado, é muito pertinente, muito justa para a medalha Tiradentes e para o Parlamento brasileiro, fluminense. Eu saúdo os meus colegas aqui de mesa também e trago a palavra de acolhimento, de boas-vindas também do presidente Rodrigo Bacelar, nosso deputado, encontra-se um pouco adoentado, mas com certeza fica muito feliz de ver essas cadeiras preenchidas, ver o palácio vivendo, sendo vivido, sendo conhecido. Recentemente fizemos um marco pela comemoração dos 50 anos da fusão do Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara, que também representa, né, deputado, os 50 anos da Alerj, como ela é hoje, né, porque foi com a fusão que se criou o Poder Legislativo Fluminense, como é configurado hoje. E essa comemoração foi uma visita guiada, feita pela Subdiretoria de Cultura, de forma dramatizada. Então as pessoas puderam encontrar aqui personagens, atores, interpretando personagens para contar um pouco da história. História essa que a gente hoje participa com uma justa homenagem ao nosso amigo, ao nosso colega, ao nosso colaborador, o Douglas. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar no evento que tem o Douglas no CERN, no centro. A primeira vez foi o lançamento do livro, como o deputado Luiz Paulo lembrou. Um livro que eu guardo com muito carinho, um livro muito especial para essa casa, um livro que, e isso eu devo ao Douglas, que me fez assim apreciar mais e gostar mais ainda do Palácio Tiradentes, da história que aqui se desenrolou. E o Douglas ele traz muito isso para mim, né, Douglas, que é esse olhar amoroso com a história que se passou aqui dentro dessas paredes. Eu acho que a medalha Tiradentes, como todos sabem, ela é a maior honraria que a Alerj concede a um cidadão. Ela é concedida a personalidades que, de alguma forma, prestaram relevantes serviços para a sociedade e para o Estado. Aí podemos considerar o Estado brasileiro, ou o Estado do Rio de Janeiro, o Estado, o poder público. E, sem dúvida nenhuma, o Douglas hoje é uma dessas personalidades. É interessante vocês notarem, e eu não sei se isso foi proposital ou não, mas queria colocar aqui a minha impressão até para o Douglas. A formação da mesa, ela tem simbologias ou representações de 5 fundamentos básicos de toda a nossa sociedade, da humanidade, da civilização como a gente conhece hoje. Vocês vão ver aqui representados a educação, o conhecimento, a política, a religião e o trabalho. São fundamentos que formam o ser humano e que são fundamentos que contam a história do ser humano como um todo. Não sei se o Douglas percebeu que trouxe essa representação que conta um pouco da história dele e faz valer essa justa homenagem que o deputado Luiz Paulo fez por ser realmente um cidadão, um colega de trabalho, um amigo de trabalho, um entusiasta, não só pela história, mas por fazer dividir essa história com todos. Eu tenho muito prazer de ter ele como colega de trabalho e como um dos parceiros. Vejo aqui a minha diretora de biblioteca, a Patrícia, que também integra o projeto, como a Fernanda, que estava aqui há pouco também, subdiretora de cultura, que também entrega o projeto que a gente pretende concluir esse ano, que é da formação do Centro de Memória, de Documentação e Memória do Legislativo, que é disponibilizar a história que nós temos aqui nos nossos acervos. Então, por ter sido aluno de curso técnico, aluno universitário
graduado, pós-graduado, mestre, agora doutorando, um cidadão fervoroso na sua religião, um ótimo colega de trabalho, um partícipe da política. Eu entendo que nos honra muito estar presenciando esse momento dessa concessão da medalha Tiradentes ao nosso amigo Douglas. E parabéns, Douglas, por isso. Obrigado, Marcos Brito. Agora pedir ao nosso reitor, o doutor Rafael Almada, que também faça uso da palavra. Alô, bom dia a todas as pessoas presentes aqui. Deputado, uma honra estar aqui, né, nessa sessão presidida por uma pessoa que defende tanto a educação, né, a sua experiência na área da engenharia, do urbanismo, do meio ambiente, do transporte, que tudo envolve educação e tudo é tão representativo. Então, muito bom estar aqui nesse momento. Obrigado pela oportunidade de prestigiar um momento tão especial, né, para uma pessoa que a gente admira tanto, né, uma pessoa que a gente admira demais. Cumprimentar o Marcos aqui, da Assembleia Legislativa, dizer que bom que a gente pode voltar a ter sessão solene aqui nesse espaço tão representativo. Então, parabéns aí pela iniciativa. Cumprimentar também o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, os professores Jaime, professor amigo, colega de profissão do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora Marta, da parceira Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Cumprimentar o pai Milcley de Oxalá, que bom estar aqui também e poder ver essa homenagem a você que representa aí que é um historiador da Zona Oeste e que representa muito o que a gente está querendo hoje nessa solenidade reforçar, né? O Douglas, a gente conheceu no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, nosso aluno do curso técnico em Química. Nessas horas que a gente vê, né, Jaime, que a educação profissional, ela não forma só para aquela área de formação. Quando a gente fala em um curso técnico em Química, integrado, né, deputado, a gente está falando em um curso que vai formar para ser um cidadão. Ele vai ter conhecimento na área da Química, mas a gente forma para o mundo. Forma-se com cidadania, né? Por isso que a gente defende tanto dentro dos institutos federais a formação integrada, formação humana, formação atrelada de conhecimento, mas de cidadania. Isso representa muito o que o Douglas fez no seu percurso formativo, né? Eu sou químico de formação, mestrado e doutorado em engenharia química, e sei o quanto a química também ajuda em todas as áreas do conhecimento. Então, a formação como técnico em Química permitiu ele ter a explicação de muitas coisas da natureza, né, da vida, e que permite depois ele contar um pouco, né, dessa formação história e esse percurso de fortalecer cada vez mais as histórias que a gente vivenciou. E o Douglas sempre foi um aluno que se destacou muito, né? Eu fui pró-reitor de extensão, convivi com ele nesse período. Depois, na hora que ele sai do Instituto em 2015, eu ainda não era reitor, eu era pró-reitor, fui trabalhar no Ministério da Educação e depois a gente volta e acompanhei toda essa trajetória na UFRJ de formação na graduação, depois o mestrado e agora o doutorado. Nessas horas, Marcos, que a gente fica vendo o quanto esse percurso formativo ele é tão necessário, né? Porque você permite que uma pessoa possa iniciar sua formação numa formação técnica, depois fazer a graduação, fazer mestrado e doutorado. Imagina que antigamente se discutia, né, se o aluno do curso técnico devia fazer graduação, né, como se a gente estivesse formando só para ele estagnar naquele espaço do conhecimento, né, e a gente nunca formou para isso. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, desde a época que o deputado trouxe aí, que era a antiga Escola Técnica Federal de Química, depois virou Cefet de Química, com 2 unidades ainda, que era Rio de Janeiro, ali no Maracanã, e em Nilópolis, e depois em 2008 ele expande
para 15 unidades. Hoje o Instituto Federal do Rio de Janeiro ele tem em torno de 23 mil estudantes espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, metropolitana, região metropolitana, Baixada Fluminense na sua maioria e Sul Fluminense, até Resende, Volta Redonda, Pinheiral, um campus agrícola. Ou seja, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, além de formar profissionais, né, com a diversidade do conhecimento, ele também tem uma atuação multidisciplinar, interdisciplinar, com cursos das mais diferentes áreas. E o Douglas, ele estudou no nosso campus da Baixada Fluminense, então eu acho que isso também tem uma representatividade. A Baixada Fluminense, ela é uma região que o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, pela sua maioria das suas unidades, contribui muito, né, com a educação naquela região, fazendo integração com a rede estadual, com a rede municipal, mas principalmente formando talentos aí como o Douglas mostra para a gente a cada novidade. E a gente como professor, né, a gente sempre forma os nossos alunos para ir além, ir mais. E o Douglas, a cada passo nesse degrau da vida dele, ele nos dá orgulho, faz a gente torcer junto, a gente vibrar junto para cada ação que ele desenvolve aí. E falar desse espaço aqui é falar da história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu também tive a oportunidade, eu fui presidente do Conselho Regional de Química, né? E a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião do Colégio de Presidentes, que envolve todos os presidentes do Brasil inteiro, e eles vieram aqui numa visita, não sei se o Douglas lembra, vieram aqui numa visita e ele apresentou para a gente, né? Ele já tem mais do que uns 4 anos, mais ou menos, né? E ele fez uma apresentação, acho que você nem estava mais na parte de guiar aqui internamente, mas já estava como coordenador de pesquisa, mas fez questão de fazer para os presidentes. Eles ficaram maravilhados, né, pela história rica que o estado do Rio de Janeiro, por toda a sua história, traz, e o Douglas reverbera isso e registra para a gente, para que a gente possa cada vez mais conhecer a história desse espaço. E Douglas, eu sei muito bem o que você está vivenciando, porque há 6 anos atrás eu recebi a medalha Tiradentes aqui nesse palácio. E sei que para mim, que era um jovem, né, da Pavuna, de um bairro aqui do Rio de Janeiro, né, que estudei na Baixada, sabia o que representa você ser homenageado com essa maior honraria do estado do Rio de Janeiro. Então, eu imagino a sua emoção, claro que cada um vivencia de uma forma, mas eu imagino que seu coração está pulsando de alegria, de felicidade, de esperança, e o que o deputado falou, assim, eu espero que essa homenagem ela seja o início de cada vez mais dizer para você que você está no caminho certo, né, que a gente, quando trabalha com carinho, com respeito, com amor, a gente é sempre valorizado e é isso que merece nessa vida. Então, todo sucesso, toda felicidade, toda a sorte desse mundo, e obrigado pela oportunidade de me deixar estar aqui nesse momento tão especial para você. Obrigado, deputado, obrigado, parabéns. O último a falar vai ser o Douglas, mas não chegou a hora dele ainda não. É chegado o momento de entrega das moções de aplausos e congratulações. Convido a instituição Onirá Design e Editora, representado pelo senhor Céu Lelo Oliveira, a vir aqui à mesa receber a moção. Agora gostaria de convidar o senhor Milcley Ribeiro, professor e babalorixá, a receber também uma moção de aplausos e congratulações.
Bom, continuando, eu brincava aqui com o Douglas, que eu tenho um pouco de dificuldade de chamar um babalorixá de pai de santo, né? Porque pai de santo para mim foi São José, né? Que foi pai do Filho de Deus, que está na igreja aqui do lado, e é sincretizado no candomblé como Airá. Airá é o orixá que carregou Oxalá nos ombros, né? E que, por via de consequência, é o orixá que me protege. Então, babalorixá fica mais a contento. Bom, agora vamos dar continuidade. É chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por esta Casa Legislativa. Convido para receber a homenagem o senhor Douglas de Souza Libório. Com a palavra agora, o nosso homenageado Douglas de Souza Libório, que vai usar o púlpito. E como convém, o púlpito à minha esquerda. Bom dia a todas e todos. Eu não sei por onde começar, a não ser pela frase do Jaime, que é triste deixar um historiador com 3 minutos de fala. Mas eu estou num momento bem complicado para mim, porque sempre que eu estou aqui, eu estou muito utilizando o lado profissional e racional. Então, sentir toda essa emoção e tentar coordená-la em palavras não é simples. Mas, para isso, nós temos roteiro. Nós vamos começar com ele e daí eu deixo a mente de vocês caminhando livremente junto com a minha, que é o que eu faço cotidianamente. Primeiro eu queria agradecer muito, antes de tudo, ao meu Senhor, o meu Rei, meu caminho, a minha vida, que é o meu Pai Oxóssi, que é a minha felicidade, que Ele é a minha emoção, Pai. Ele é o ar que eu respiro, Ele é exatamente todo o caminho que me leva a querer levantar, a querer trabalhar, a querer ter a minha vida. Agradeço também especificamente aqui a minha mãe Iemanjá, que acalma sempre a minha cabeça, meu uri quando eu preciso, e que me traz a paz quando eu olho para esse mar que moldura a cidade mais bela do mundo, que é a cidade do Rio de Janeiro. Deixo aqui registrado também todo o meu amor à Senhora do meu Ouro, minha mãe Oxum, que vai pintar as paredes da casa de Oxalá, vai ser a cor de Oxum, tenho certeza, a nossa casa será uma casa de muito ouro, e eu vou ser a pessoa que vai pintar as paredes da casa de Oxalá. Deixo aqui minha promessa na frente de Oxóssi, de Oxum, e utilizando o Oxum, cumprimento aqui uma pessoa que não está presente, mas que está me assistindo de casa, que é minha mãe, Maria do Socorro, tá? Que é a rainha da minha vida. Se eu tenho 30 anos muito bem vividos nessa trajetória, foi porque uma mulher negra, filha de Oxum, lutou muito por mim. Que foi o melhor investimento que ela fez na vida, ela diz isso até hoje, tá? E já digo para o senhor, deputado, agradeço essa medalha, mas ela vai ficar comigo pouco tempo, porque eu vou deixar ela num cofre sagrado, que é com a minha mãe. Então, não há lugar mais protegido do mundo do que o coração de uma mãe. Então, não há lugar melhor para deixar a medalha Tiradentes. Tenho certeza, minha mãe, que a senhora está escutando isso. E fico feliz que essa medalha é dedicada a todo o amor, todo o carinho que a senhora deu a mim e aos meus 2 irmãos. Tá? Cumprimento toda a nossa mesa,
Deputado, cumprimento o senhor, cumprimento meu pai, meu Cleide Oxalá, cumprimento a minha professora Marta Mega, cumprimento o nosso amigo, nosso líder administrativo aqui na casa, nosso diretor-geral Marcos Brito, representando aí o nosso presidente Rodrigo Bacelar, cumprimento o nosso amigo, nosso reitor Rafael Almada, que sempre está presente aqui, realmente lutando pela educação fluminense. Cumprimento meu amigo, meu grande Jaime, tá? Porque é isso, né? O culpado de tudo é ele. Foi ele quem falou, poxa, vai fazer história. Então, se todo mundo aqui tem algum histórico comigo, mandando um e-mail, na última semana do ano, você tem aquele arquivo aí, foi porque alguém começou isso lá atrás. E isso eu falo, porque tem pessoas que estão aqui que lembram de mim, perturbando para poder fazer aquela visita na semana do dia 31 de janeiro no seu acervo. Pelo menos eu sei que o pessoal do Museu Histórico Nacional, com certeza, não é, Isabel? Mas foi uma das melhores escolhas que eu fiz em toda a minha vida, Jaime. Olha, falar da minha relação com a medalha Tiradentes não é algo exatamente simples, né? Eu fiquei pensando durante muito tempo por que eu mereço receber essa medalha. Em termos administrativos, legislativos, o deputado pontuou isso muito claramente. Mas eu tive que fazer uma introspecção para poder pensar sobre isso. E aí, deputado, eu pensei, o cerimonial me avisou que eu faria o discurso aqui. E eu sei que o senhor fez um comentário no início, mas eu acredito que da posição que eu estou, ela é mais privilegiada. Onde eu estou, eu consigo ver exatamente o lugar e o momento onde nós nos encontramos pela primeira vez, que foi aqui. Foi aqui que Luiz Paulo Correia da Rocha e Douglas de Souza Libório apertaram a mão pela primeira vez, em que eu apresentei para o senhor toda essa iconografia greco-romana, e o senhor traz a questão da nossa ancestralidade africana. E aí eu percebo, quando eu olho aqui, então, eu estou numa relação espaço-temporal. Eu estou falando do passado, mas eu também estou falando de espaços. Só que uma coisa que eu aprendi na minha trajetória é que a história ela não é linear. Na verdade, ela não é. A história ela é feita totalmente de deslocamentos, tensões, críticas, dificuldades, né? Diria que o momento atual é bem emblemático nesse aspecto. E aí, esse momento que eu recupero quando eu estou aqui, ele é um momento feito de muitas... Ele estava num caminho nebuloso quando eu pensei nesse momento. E aí, como que eu consigo recuperar a minha trajetória? Recuperar a minha trajetória nesses 8 anos, em que, de certa forma, a minha trajetória se funde com a história, não só do Parlamento Fluminense, mas ela se funde com a trajetória do próprio Estado do Rio, nessas transformações que vem passando, talvez as maiores transformações da nossa história, que refletem as transformações no Brasil e as transformações mundiais. Daí eu volto para a inauguração desse prédio. Eu busquei nas palavras que foram proferidas desta tribuna pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Arnolfo de Azevedo, no dia 6 de maio de 1926, para pensar como iniciar um pouco da minha relação com esse espaço, né? Para quem não conhece, já pensando um pouco, convido a todos aqui para fazer a visitação mediada, mas já antecipando, esse é o primeiro prédio idealizado para sediar um parlamento no Brasil, tá? E aí nós estamos falando do Brasil da década de 1920, um Brasil bastante turbulento, governo de Arthur Bernardes, pós-gripe espanhola, Brasil no estado de sítio, violência contra o estado do Rio de Janeiro, repressão bernardista. A Câmara dos Deputados decide construir um novo prédio para si, para a Câmara dos Representantes Brasileiros. Num contexto de crise, o presidente da época vem até esta tribuna e profere as seguintes palavras: revendo um passado de 100 anos consagrados a prover sobre as necessidades do bem público, encontrareis neste recinto sadias sugestões e estímulos patrióticos, que reclamam do vosso espírito e coração altos pensamentos de sã política, sentimentos de moral administrativa, tendo diante dos olhos cenas grandiosas de nossa formação nacional, e sobre as cabeças faixas incomparáveis deste céu maravilhoso e só nosso, de onde o Cruzeiro do Sul, sobre o Brasil inteiro, derrama bênçãos de luz, e aqui ficará a derramar
sobre nossos espíritos feixes luminosos de sabedoria e de prudência, de magnanimidade e de energia, de dignidade e de justiça. A primeira vez que eu li esse texto para minha pesquisa de mestrado, do então presidente da Câmara dos Deputados, o Arnulfo de Azevedo, eu li esse texto e achei ele uma piada super mal feita, como eu achei esse palácio quando entrei pela primeira vez. Porque esse palácio fala de uma história, deputado, que ela vira uma piada 4 anos depois, quando a gente troca o café com leite pelo chimarrão gaúcho de Getúlio Vargas, com a Revolução de 30. Esse palácio cai por terra. Os valores da Primeira República caem por terra. Porém, em 33, esse palácio é reaberto como nova Assembleia Nacional Constituinte, que vai promulgar a Constituição de 1934. Que nós vamos ter, deputado, a representação feminina consagrada na Constituição. Nós vamos ter a representação classista consagrada na Constituição. Então, esse prédio, ele, de certa forma, vai perdurar. Novamente, esse prédio sofre, em 37, com a ascensão da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Esse prédio é cerceado. E é fechado até o final da Segunda Guerra Mundial, coincidindo com o início da sua vida, deputado. Que nós temos aí a reabertura desse prédio para receber a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, que vai criar a nossa primeira experiência democrática no Brasil, que nós vamos ter aqui um único pluripartidarismo até então. Pela primeira vez, o Partido Comunista vai ser legalizado neste plenário. E também esse partido vai sofrer a ilegalidade neste plenário. E esse plenário também vai raiar a Guanabara. Aqui nasceu a Assembleia Legislativa da Guanabara, as dores do parto que criaram a nossa cidade-estado. E há 50 anos aqui nasceu a Alerj. Esse plenário quase centenário abraçou um historiador recém-formado no instante que eu lhe conheci, deputado. E aí, como lidar com um prédio que, de certa forma, conta a ebulição da nossa própria formação? Porque esse prédio ele não está isolado. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o que eu estudava não era um prédio. Eu percebi que eu estudava uma cidade em transformação, uma cidade quase em loucura. Tá? Porque esse prédio está em um dos sítios históricos mais importantes dessa cidade. O local de nascimento da cidade do Rio de Janeiro, que é essa região que se estende do antigo Morro do Castelo, pelo menos até a região que é o Mosteiro de São Bento. E é uma cidade maravilhosa, não é, diretor Marcos Brito? É a cidade que nos dá o Fluminense. É a cidade mais linda do Brasil. É a cidade que nós temos nosso Fluminense, nós temos nosso calor, nós temos as belezas das praias e nós temos a luta, nós temos muitas vezes a violência e nós temos muitas vezes a desigualdade. É uma cidade de extremos. E eu tive que lidar com isso trabalhando aqui e para encarar a experiência que eu tive aqui. Pouco tempo depois de eu começar a trabalhar aqui, pandemia. E aí eu lembro claramente, e as palavras de deputado são essenciais, a atuação de testemunho ocular da história. Eu estava aqui acompanhando esses momentos, e eu estava nos momentos que os deputados pensaram, como nós vamos agir nesse momento? A Assembleia Legislativa pode ficar fechada? Até o momento que foi dito. A última vez que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro foi fechada, foi durante a ditadura empresarial militar. E a Alerj não foi fechada, mesmo durante a pandemia de Covid-19. Esse foi o momento que eu precisei voltar para dentro de mim, porque eu falei, nossa, ali, em um momento de crise sanitária mundial, a democracia ela foi reiterada. Quem sou eu nesse contexto? Porque todo mundo aqui deve concordar comigo que o mundo que nós conhecemos, ele morreu com a pandemia. E isso é importante falar, deputado, porque eu sou um filho de um mundo estável. Eu sou filho do Plano Real, eu sou filho da estabilidade econômica, eu sou filho das políticas de ação afirmativa, eu sou filho da redistribuição de renda no Brasil. E eu vi esse mundo acabar. Eu vi esse mundo acabar. Eu vi a inflação descontrolada, eu vi a ascensão do nazifascismo no mundo. Uma coisa que eu nunca imaginei, nunca, em todos os meus sonhos, nem nas aulas com o Jaime, que foram as aulas que me iniciaram, eu nunca imaginei que eu veria o que o mundo testemunha. E aí foi o momento que eu tive que voltar para mim. E foi o momento, meu pai, que eu encontrei o Oxóssi. Foi o momento que eu me silenciei e olhei para mim. Bom, qual é o caminho de agora? Qual é o ritmo de agora? E ali eu encontrei
o Ofá do meu pai Oxóssi para pensar o ritmo de como olhar essa cidade, de como olhar o país e de como olhar a minha vocação enquanto profissional que estuda o tempo. Nós, historiadores, estudamos o tempo e a nossa relação complicada com o tempo. Daí o tempo não ser linear. Esse tempo que é um sintoma, que ele fica nos pressionando a resolver algo que fica ali a todo momento nos assombrando. Quando eu conheci Oxóssi, eu conheci a importância do afeto dentro de uma lógica comunitária, que marca a tradição dos terreiros no Brasil, que marca a relação das diásporas. E aí eu consegui perceber que realmente o que eu fazia com muito amor e com gosto. E eu comecei a perceber que o que deixava a marca no meu trabalho, tanto aqui, quanto enquanto profissional de educação de pesquisa fora, era o afeto que eu punha em tudo que eu me dedicava. E aí eu comecei a pensar, como que o afeto de um menino se torna a profissão de um homem? Se torna a ética de conduta de vida de um homem, deputado. E aí eu percebo que a minha vida pessoal e a minha vida profissional se fundiram. Então, de certa forma, a minha imagem se fundia um pouco com o Palácio Tiradentes e, ao mesmo tempo, eu lutava. Não, você precisa ir além. Você precisa conhecer a cidade e você precisa conhecer esse país. Você precisa conhecer esse estado que está em vertigem. E eu estive na vertigem desse estado. Aqui, diretor Marcos Brito, frente a esse painel, que representa a assinatura da nossa primeira Constituição Republicana, nós vimos o impeachment da primeira vez na história de um governador do estado do Rio de Janeiro, em que o nosso deputado foi o autor da ação. Nosso deputado Luiz Paulo foi o autor da ação, que respondeu ao anseio da população fluminense e cassou o primeiro governador do estado do Rio de Janeiro. A Assembleia não se furtou ao seu dever. Então, essa casa que empossou todos os presidentes da República, de Washington Luiz a Juscelino Kubitschek, dava uma resposta constitucional a uma crise generalizada pela qual o Estado e o Brasil passavam. E eu me pergunto, onde está a minha identidade? Onde está a identidade do Estado do Rio de Janeiro? Esse Estado que em breve vai fazer 50 anos. Onde está? Novamente eu volto para mim. Eu sou um cidadão que, de certa forma, transita em várias cidades. Nasci em Petrópolis, tá? E aí é bom lembrar que Petrópolis foi capital fluminense por um certo tempo, capital do antigo Estado, durante a Revolta da Armada. Então, trago um pouco desse passado da capitalidade fluminense. E hoje eu sou um tijucano, muito bem feliz, muito bem resolvido, tá? O melhor bairro do Rio de Janeiro, e ninguém ouve me questionar em relação a isso. Claro, depois de Bangu. Bangu tem o seu charme, que é único no Rio de Janeiro. Mas minha criação foi em Magé, que é um bairro histórico, um município histórico, e a minha formação foi em Duque de Caxias. Então, de certa forma, a minha trajetória também está vinculada a municípios que geram municípios, reitor. As cidades que geram cidades e as cidades que marcam o próprio desenvolvimento econômico, que é muito representado aqui na nossa Assembleia. A partir disso, eu fui pensando um pouco em como reconstruir minha trajetória a partir desses pedaços. E aí eu comecei a fazer uma trajetória muito interessante, que minha mãe vai lembrar muito bem. Todo meu aniversário, que é um momento de muita crise na minha vida, eu volto para Petrópolis, onde eu nasci. E eu como um McLanche feliz na escadaria da catedral, sozinho, sem ninguém me conhecer. Todo mundo fica mandando feliz aniversário. Quando eu volto, eu respondo. Mas ali eu me reencontro. Porque ali, toda vez que eu sento ali, eu lembro quando a minha mãe segurava a minha mão para eu não correr na escadaria, para eu não me ralar. E eu pedi o meu McLanche feliz até o final, né? Em breve eu vou levar ela para um belo jantar em Petrópolis, que ela merece. E aí eu percebo que eu me torno, quando a gente chega em 2022, que é o bicentenário da independência do Brasil, um historiador que apresenta à sociedade a forma de conhecer a sua cidadania pelo olhar, pelas formas, pela sua relação com o espaço, que é a principal contribuição que eu faço. É o momento que eu saio dessa cidade e vou para São Paulo, onde eu faço meu MBA em gestão de museus, e eu percebo que nós temos cidades irmãs. São Paulo não tem inveja do Rio, ela abraça a nossa cidade. E eu deixo aqui todo o meu registro de carinho à cidade de São Paulo, que é uma cidade que, de certa forma, impactou decisivamente para que eu pensasse
como esse palácio precisa estar na cidade e como é necessário que a cidade esteja nesse palácio. 200 anos de independência, nós revitalizamos esse prédio. Recuperamos grande parte do mobiliário do Palácio Tiradentes, recuperamos boa parte dos metais e, quando eu conheço a cidade de outra forma institucional, começa meu diálogo aí com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, enquanto pesquisador, as tratativas para a celebração do irmão mais velho do Palácio Tiradentes, nosso Palácio Pedro Ernesto. Se alongou o ano de 2023 inteiro, né, foi uma experiência muito positiva. E aí, nesse diálogo, o que é o parlamento, o que é a nossa cidadania, o que é o nosso patrimônio, como pensar o nosso patrimônio para além de uma institucionalidade. Porque se nós não estamos aqui, esses espaços não valem. Fatalmente, eles irão cair. E aí nós temos à frente, concebido em 2021 para 2022, na Escola do Legislativo, pela nossa diretora Rosemary, nossa ex-diretora que está aqui nos prestigiando, nós concebemos a publicação do livro Palácio Tiradentes, Arte Política no Brasil Republicano, para celebrar os 200 anos da primeira Constituição brasileira, celebrada aqui em 2024. E nesse livro, que eu me dediquei bastante, de certa forma, foi o local que eu compilei todo o meu conhecimento sobre a história do parlamento brasileiro e a sua relação com o Palácio Tiradentes. Então, foi o momento aí que eu consegui quebrar essas fronteiras, buscar Brasília, buscar São Paulo, buscar Magé, buscar Niterói e compilar ali, tá? Para entregar à sociedade uma provocação de como nós estamos aqui. Como nós ainda estamos aqui e, de certa forma, nós podemos criar novas memórias, novas significações nesses espaços, nesses ambientes, nessas ruas. E aí o meu maior orgulho em todo esse trabalho é mostrar, deputado, que as mãos que fizeram esse prédio foram mãos que também fizeram o Carnaval Carioca. Todos os construtores desse palácio eram executores de carros alegóricos do Carnaval Carioca à época. Mãos negras. Mãos negras que eram excluídas dos espaços de poder. Mulheres que eram excluídas dos espaços de poder. Nesse contexto, hoje eu percebo que a minha trajetória me levou para muito longe disso. Hoje eu não só estou no Palácio Tiradentes. Hoje eu estou, felizmente, criando pontes institucionais para pensar o patrimônio brasileiro enquanto um todo. E aí eu ressalto um pouco aqui as relações institucionais que eu tenho criado nos últimos anos, especialmente aí em 2024 e 2025, com o Senado Federal e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos revitalizando, deputado Marta Mega, diretor-geral, o prédio da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, tá? Que foi o antigo Senado, foi a sede do Senado durante todo o período imperial até 1924, até a transferência do Senado para o Palácio Monroe. Estamos revitalizando aquele prédio através de um termo de execução descentralizada entre o Senado e a UFRJ. Eu estou responsável por elaborar a proposta do memorial expositivo, que vai recuperar a trajetória do Senado naquele espaço. Tá? Ressalto aqui um pouco da minha trajetória pessoal nesse aspecto, a relação aí que eu tenho criado com a Casa Museu Eva Clabin. Queria agradecer a sua presença aqui, Ruth. Tem sido importante para pensar novas leituras de novos tempos na cidade do Rio de Janeiro. E aí, ali, deputado, eu busco os mistérios de Eleusis, recuperar como esses deuses greco-romanos que estão presentes em todas as cidades estão em outros espaços de memória. Como a nossa história, ela não é linear, ela é plural. Ela é do mundo grego, ela é do mundo africano, ela é do mundo brasileiro e ela é construída hoje, através da quebra da geografia, através da quebra da temporalidade, da quebra das caixinhas. E 2026 eu deixo aqui, né, a provocação, é o centenário do nosso Palácio Tiradentes. São os 200 anos da nossa primeira sessão legislativa do Brasil. Há muita responsabilidade. Mas, principalmente, eu diria que é uma responsabilidade, um apelo para que nós possamos refletir sobre os descaminhos que o patrimônio tem tido no mundo e no Brasil especificamente. 2026 também são os 50 anos da destruição do Palácio Monroe. Prédio que foi a sede da Câmara dos Deputados, foi a sede do Senado Federal.
e, de certa forma, deixou uma rusga na memória da cidade do Rio de Janeiro, que é uma rusga que nós tentamos recuperá-la até os dias atuais. Não tenho como ser triunfalista concluindo esse discurso. Tá? Não é possibilidade. Nós não vivemos no momento triunfalista. Eu acredito que, na verdade, é um momento de reflexões sobre nossas responsabilidades. Essa medalha, deputado, me traz isso. Mostra que eu sou um agente na sociedade que eu estou e tenho responsabilidades morais, profissionais, éticas, tá? Contra o que vem acontecendo no mundo, contra o que vem acontecendo muitas vezes no nosso país. Eu fico muito contente de estar aqui frente a figuras que representam instituições culturais na nossa cidade e no nosso estado. César aqui, presidente da Fundação Museu Imagem do Som, Isabel representando o Museu Histórico Nacional, Elaine representando o Museu Casa de Benjamin Constant, figuras que representam aqui, que estão assessorando parlamentares como o seu próprio mandato, nosso amigo Guilherme, que representa o mandato do deputado aí Daniel Sorães, entre outros. E figuras que representam a memória do dia a dia dessa cidade que resiste, como meu querido amigo Luiz Otávio, gerente das nossas lojas de Granado aqui na rua 1º de Março, a histórica Granado, que se mantém até os dias de hoje e é uma pérola na nossa cidade. Então, deputado, nossa mesa principalmente, eu conclamo que nesses próximos anos nós lutemos a favor do nosso patrimônio. Tenho muito orgulho de ter essa mesa aqui, essa assembleia aqui reunida, porque representa as relações que eu construí nesse tempo, desse patrimônio que luta para sobreviver. O Palácio Tiradentes também. Então, eu elogio o nosso presidente Rodrigo Bacelar por estar valorizando essa casa, por estar reabrindo essa casa ao povo. E eu encerro com os meus agradecimentos, para poder fechar, porque eu já falei demais. Primeiro ao senhor deputado. Eu tenho muito que lhe agradecer, mas eu acho que o que eu gostaria de ressaltar foi sempre o carinho com que o senhor devotou à minha pessoa. O carinho que eu sempre tive pelo senhor, a escuta, a recepção e o apoio. Isso foi fundamental. Isso é uma coisa que está presente no seu mandato. Nunca cheguei no seu mandato sem receber uma palavra de acolhimento, uma palavra de paciência, um café quente ou uma água. Tá? Todos, a todo momento. Então, é uma devolução fundamental que o senhor faz à sociedade fluminense ao seu mandato. Queria agradecer a mesa toda que está aqui, a presença da mesa. Eu queria falar que o que uniu todos vocês aqui nessa seleção, como o nosso diretor-geral falou, é uma questão específica. Quando eu precisei, todos vocês me deram uma oportunidade, quando a vida não me deu. Espero que eu esteja retornando isso a vocês. E queria agradecer a presença de todos os colegas e colegas da Assembleia que estão aqui. Tá? Todo mundo aqui nessa casa já falou uma vez para mim, garoto, o que você está fazendo aqui nas suas férias? De alguma forma. Todo mundo aqui tem um pouco de histórico comigo. E todo mundo nessa casa já teve algum estresse comigo. Porque faz parte das relações de trabalho, faz parte das relações de vida. E a gente vai lidando com isso. A gente vai construindo isso, construindo esse respeito, construindo essa amizade. E, especialmente, eu queria agradecer ao nosso cerimonial, que está fazendo um trabalho excelente. Agradeço aqui a todos os cerimonialistas, na figura da nossa diretora Aline, tá? Que eu sempre estive com o cerimonial ali, quando eu era mediador. Nós somos, muitas vezes, a ponta de bala da casa, né? Mas eu deixo registrado aqui 2 específicos para agradecer. A nossa querida diretora de cultura, Fernanda Figueiredo. Hoje ela não é mais a minha chefe, mas foi ela quem abriu a minha porta para eu entrar aqui. Foi ela quem me entrevistou. Então, agradeço muito a ela. Hoje eu tenho vida própria, mas agradeço a ela ter me recebido aqui quando eu precisei. Especificamente a nossa ex-diretora da escola, professora Rosemary. O que eu falei, essa mesa se aplica a você. Quando eu precisei, você abriu uma porta para mim e espero estar compensando isso. Por fim, eu digo a todos, quero que o meu Pai Oxóssi traga a todos vocês a prosperidade que Ele me traz todo dia. E isso eu desejo a todas e todos. Um ótimo dia. Obrigado. Queria registrar também a presença do Ogum Benicão Oliveira, presidente da União Brasileira dos Povos Originários e Tradicionais. Seja bem-vindo. Como vocês viram,
o nosso Douglas Iório nos deu novamente uma aula da história brasileira e do parlamento brasileiro. E não, sem nenhuma quisília, viu? Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. Aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido no saguão Presidente Getúlio Vargas, localizado na entrada do Palácio. Tenham todos um bom dia. Declaro encerrada a sessão.